Então eu quero pensar agora no meu último ponto sobre uma possível solução para essa tragédia que nós passamos. Pode ter solução. A igreja não pode morrer igual está nas nossas mãos. Não vamos deixar a igreja morrer. Não é a vontade de Deus que a igreja vive esse estágio. Isso aí é vontade nossa. Leonard Ravenhill escreveu 2 livros que eu conheço e leio bastante. Por que tarda o pleno avivamento? Ele conhece muito sobre avivamento. No primeiro ele responde várias coisas por que tarda. Aí ele lança um segundo livro e lança a pergunta: por que ainda tarda o pleno avivamento? E logo na introdução do livro ele responde: porque nós estamos satisfeitos sem ele. É a igreja de Sardes. Ela estava morta e não estava nem aí. O pastor da igreja não estava nem aí com a igreja morta. Jesus fala com ele: essa igreja tem nome de que vive. E a pior tragédia de que ele não enxergava que a igreja estava morta. E nós não podemos entrar por esse caminho. Nossas igrejas estão morrendo, estão mortas mesmo. Estão igual à igreja de Sardes, ou caminhando para lá, ou pior. E aí Jesus, ele mostra o caminho para mudar essa situação. E aí eu penso que em primeiro lugar a igreja deve despertar. Vejam vocês aí no versículo 2 a recomendação de Jesus: ser vigilante. O que é ser vigilante? Acorda, preste atenção. O termo grego aqui significa redobra a atenção. Atenção, é um alerta. É um alerta para a igreja acordar, despertar desse sono. Acorda. O apóstolo Paulo diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Despertemos, irmãos, despertemos. A igreja não pode viver esse caminho para sempre. Nós podemos despertar dessa apatia espiritual, desses ritos mecânicos que não produz vida nenhum. Quando foi a última vez que você viu um pecador vir aos pés do altar chorando? Nunca que eu me lembre, desde que eu frequento esses púlpitos, desde que eu acompanho esses cultos, nunca vi. Quando foi que você viu um pecador vir na frente abandonando os seus pecados, confessando os seus pecados, dizendo: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus? Lembra? Se teve algum aqui, é bem-aventurado os que viram isso alguma vez, porque a igreja está morta, sem vida. E aí o primeiro caminho é despertar. Despertar. Embora a igreja de Sardes ela estivesse nesse estado, Jesus faz uma análise total da igreja. E ele diz para esse remanescente, inclusive para o anjo da igreja: desperta. Então o primeiro caminho é despertar. Assim como a nossa igreja, nós precisamos despertar, Diego. Despertar. Despertar. A coisa não é tão simples e tão bonita para nós fazermos festividade. Na verdade, não deveria estar comemorando nada. Nós deveríamos estar em casa chorando, lacrimejando pelo estado da igreja. Porque foi isso que Paulo fez: me ponho de joelhos todos os dias por vocês. Jesus fazia isso. Pedro, Satanás pediu tua alma, mas eu roguei ao Pai. Então era isso que nós deveríamos fazer. Pastores que estão por aí se divertindo em shopping center, cuidando, eles deveriam estar em casa chorando, orando pela igreja. Deveríamos fazer isso. Devemos fazer isso. Despertar. Em segundo lugar, eu penso que a solução que Jesus encaminha para que a igreja saia disso é o arrependimento. Arrepender-se e voltar ao santo evangelho, voltar aos fundamentos primitivos. Olha o que ele diz no versículo 3: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e o arrepende-te. Guarda o que é a palavra, guarda os fundamentos. A Bíblia nos ensina como é e como a igreja age e como ela deve ser. Então nós como igreja, nós não estamos sendo igreja dessa forma. Nós devemos olhar para esses fundamentos aqui, voltar para eles e com o coração quebrantado, se arrepender. Se arrepender, Senhor. Até aqui eu não tenho sido igreja, eu quero ser verdadeira igreja.
Eu não quero ter nome de quem vive, mas vive morto. Precisamos nos arrepender. Compare essa igreja moderna de hoje e compare a igreja de Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual igreja está perseverante na doutrina? Um pouco aqui, um pouco ali. Sim, nem tudo está perdido. Tem um remanescente. Tem pregadores fiéis. Tem homens fiéis. Nesse púlpito aqui tem. Senão eu não estaria aqui. Não estaria aqui ouvindo o Everson pregar. Prega a verdade. Aqui em Sardes também tinha o pastor. Jesus alerta eles. O pastor era um do remanescente fiel. Mas ele faz uma análise da igreja inteira. E ele diz: desperta. E começa por nós. Se é um remanescente, se eu e você somos desse remanescente, então é o momento de nós voltarmos a ser igreja. Voltar aos fundamentos. Quais são os fundamentos da igreja? Atos 2:42. Doutrina dos apóstolos. Oração. Oração. Será que está negligenciada a oração? Se o Espírito Santo de Deus descer pelas madrugadas, pelas tardes, pela manhã, para sondar corações, quantos de nós aqui ele ia encontrar orando? Orando. Oração, irmãos. Assim como o homem descobriu o poder, a sabedoria de fazer a bomba atômica, e agora tem até a bomba de hidrogênio, a igreja precisa redescobrir o poder da oração. Uma igreja militante, forte e poderosa é uma igreja de oração. Igreja que não ora não pode ser nem considerada igreja. Se você se diz cristão e você não cultivou, nem aprendeu e nem quer cultivar uma vida de oração, penso que é melhor você reavaliar seu cristianismo, sua conversão. E Jesus convida essa igreja exatamente a voltar para esses fundamentos. Voltemos. A igreja não é casa de show, casa de brincadeira, para nós virmos aqui se divertir. Ouvimos aqui, ouvir um bom sermão e voltar para casa. A igreja ela precisa ter vida em Deus. Vida em Deus. E por último, penso eu que esse aqui é importante, e a história prova isso, e a Bíblia mostra isso. Que para que a igreja ela tenha uma solução nesse sentido, ela está numa tragédia como ela está, e ela precisa sair dessa tragédia, é necessário, preste atenção, que crentes cheios do Espírito Santo se levantem pela causa de Cristo. Agora preste atenção no que é a minha definição de crentes cheios do Espírito Santo. Veja o que Jesus diz para essa igreja: o remanescente. O que é um remanescente? É aqueles aos quais Jesus encontrou e disse assim: ó, tem essa pequena semente ainda que ainda não morreu. São esses. E é através desses que Jesus há de agir. Preste atenção no que ele diz aí. Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Comigo andarão vestidas de branco porque são dignas. Agora redobre a atenção para o versículo, a frase que diz: são dignas. Jesus considera esse remanescente fiel de alguma forma diferente. E é uma evidência, não é por mérito humano, não é por mérito dos homens, mas Deus nunca usou pessoas negligentes. Deus nunca usou na história da igreja cristãos mortos comuns. Ele sempre usou pessoas que se colocaram na mão dele de forma poderosa. Então, para mim, o que significa aqui quando Jesus diz assim, são dignos? Para mim existe um outro versículo, um outro texto de Hebreus 11:38, que me fala o que significa aqui esse remanescente ser digno. Em Hebreus 11:38, o escritor ele lê uma lista de homens que viveram pela fé e deram sua vida pela fé, e ele diz acerca desses homens, homens dos quais a terra não era digna. Então quem são esses dignos da igreja de Sardes? São aqueles cujo mundo, a terra não era digna desses homens estarem aí, de tão especiais, de tanto que eles deram sua vida pela causa de Cristo.
Então, para que a igreja seja sacudida, saia dessa tragédia, é necessário que algumas pessoas se levantem dessa forma. Você já pensou em dar sua vida pelo Evangelho? Você já sonhou com isso? A menos que você tenha fé para fazer isso, esqueça que Deus vai usar a sua vida para fazer qualquer coisa de fenomenal. Esqueça. Agora, se você se contenta com os rabiscos que caem da mesa de Israel, se contente você. Mas é a realidade da Bíblia. Homens que Deus usou foram homens que deram sua vida totalmente ali. Nota, irmãos, Jesus convida o pastor da igreja e ele se apresenta no verso 1: o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo na sua plenitude. Ser cheio do Espírito Santo, eu digo, é quando o Espírito Santo está na vida de um homem, de uma mulher, e está usando ele de forma plena. Jesus tem esse Espírito, Jesus deu para a igreja apostólica esse Espírito, na sua força total. Por isso que a igreja saiu com aquele poder como uma locomotiva esmagadora em Jerusalém. Veja o apóstolo Paulo, um homem. Os estudiosos dizem que Paulo foi quem destruiu os alicerces do Império Romano com sua pregação. Aleluia! Isso é fantástico, fenomenal. E tem quantos crentes aqui? Se tivesse uns 2 Paulos aqui, Presidente Prudente estava incendiada. Essa é a realidade, cara. Jesus diz ainda: o que tem as 7 estrelas. Se você olhar Apocalipse 1:20, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Pastor da igreja, eu tenho você na minha mão. E o que significa? Que eu aprendo com isso que Jesus só vai mudar a história da igreja quando homens se levantarem e se colocarem na mão dele. Eu digo isso em lágrimas. Somente assim. Somente homens que tenham essa poderosa fé de Hebreus, homens dos quais a terra era antiga, são esses homens que deixaram o mundo, deixaram prazer, casa, emprego, tudo pelo Evangelho. Tudo isso. A Bíblia nos diz de Elias. 1 Reis 17 ao 19 é a biografia de Elias. E a Bíblia diz que Elias mudou a história da nação de Israel. Elias, um homem insignificante, vestido de pele de ovelha, se apresentou a Acabe. E Tiago vai nos dizer em Tiago 5,17 que Elias era um homem como nós, semelhantes a nós, tinha as mesmas dificuldades, as mesmas paixões. E orou para que não chovesse, depois orou para que a chuva voltasse. Porque Elias estava na mão de Deus. Estava na mão de Deus. Nenhum de nós está na mão de Deus. Você está confiando em faculdade, você está confiando nos seus pais, você está confiando no futuro incerto. Deus não vai usar ninguém dessa forma. Não vai. A menos que alguns santos homens se levantem, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. Me dê mais 5 minutos eu termino. 9h30 eu acabo, prometo. Hoje é especial, né? Hoje é especial, você tem que ouvir mais. Não é, Marcos? E a igreja de Atos era cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Veja a semelhança de Elias. Elias era um homem comum, Tiago diz. E veja os protagonistas de Atos 2. Pedro. Quem que era Pedro? Pedro era um pescador rude, na palavra. Rude. E quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, Pedro se levanta e o primeiro sermão são 3.000 conversões. Um sermão. Pensou, cara? Se o poder do Espírito Santo está sobre nós, vou lá naquela feira do Humberto Salvador na quarta-feira e eu prego. 3.000 pessoas se convertem lá na primeira pregação. Ah, mas isso é coisa da igreja. Isso foi nos tempos dos apóstolos. Isso foi específico para a igreja. Nananina não. A história não diz isso. No século XVIII, vou falar para vocês. Surgiram alguns pilares da igreja, estão na história até hoje. Seu legado estão aí. Biografias e biografias. Leiam, se interessem por esses homens.
E vocês vão ver que diferença, o que é uma igreja viva e cheia do Espírito Santo. Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Howard Harris. John Wesley tinha 22 anos. 22 anos. Sua idade, 22 anos. John Wesley entrou no seminário, se converteu ao Evangelho, entendeu o que é o Evangelho pela fé, começou a orar. Começaram a orar. Londres, naqueles dias, a Inglaterra de John Wesley, a cada 6 casas, um era um bordel de prostitutas. Os pregadores saíam dos púlpitos e iam beber cachaça. Saíam dos púlpitos e iam para o bordel na esquina. Era essa a vida da igreja. Está igualzinha a nossa. Quantos escândalos de adultério vocês não têm presenciado aí? Está igual. Esses cantores gospel, essa mídia, todos eles, cocaína, droga, tudo morto. A Inglaterra de John Wesley era da mesma forma. Um dia esses homens se reuniram para orar, George Whitefield, John Wesley, e o Espírito Santo veio sobre eles de forma poderosa. Jovens. Sabe quantas pessoas tinham ouvido John Wesley quando ele pregou o seu segundo sermão? 12.000 pessoas. 12.000 pessoas, sem som, sem músico, sem nada. A exposição simples do Evangelho. Porque eram homens que se colocaram na presença de Deus. O que John Wesley fazia? Estudava as Escrituras, orava e pregava. Era isso que ele fazia. A vida dele estava nas mãos de Deus. Eram homens fantásticos. David Brainerd. Meu Deus, eu já li o diário de David Brainerd. Eu estou indo para a 3ª vez para ler o diário dele. Irmãos, 21 anos esse menino sai da sua casa, do conforto da sua casa, vai para a floresta. Você entende o que é isso? Ele ia pregar para os índios e o intérprete dele às vezes estava embriagado, cara. Isso é que é fé, isso é que é paixão pelas almas. A ponto desse menino pegar tuberculose aos 27 anos, deixa a sua noiva em casa, tão formosa era ela. E ele diz: já que eu vou morrer, o médico disse que eu vou morrer, Senhor, toma minha vida e me usa por esses perdidos. Nós precisamos ter isso. Leiam David Brainerd, leiam Robert Moore McKinney, conheçam jovens, esqueçam esses pregadores da televisão, leia a literatura de homens que realmente viveram para o Evangelho. Entendam o que é uma igreja poderosa. Lá na floresta, quando esse menino chegou, não tinha um cristão. Quando ele saiu, ele deixou uma floresta de índios avivados, cheios do Espírito Santo, a ponto de ele dizer: tem índios aqui que adquiriram mais conhecimento em 3 meses de pregação do que a maioria da igreja da minha cidade tem em 6 anos. Conhecimento cristão. Dwight Lyman Moody, no século XIX, Dwight Lyman Moody, ele se converteu a Cristo. Ele ia ser um comerciante bem sucedido. Alguns dizem que Moody ia ser o maior milionário de Chicago, de tão proeminente que ele era no comércio. E aí um dia Moody se converte e um dia ele, com o coração aquecido, ele escuta um pregador simples dizer assim: esse país, esse mundo está para ver o que Deus faz através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Aí Moody o Espírito Santo de Deus já estava aquecendo o coração dele, e ele diz: eu quero ser esse homem. Um dia ele estava pregando, as escolas dominicais de Moody cresciam. 3 senhoras metodistas vieram conversar com ele e disseram: Moody, nós estamos orando pelo Senhor. Aí ele achou estranho e falou: mas tanto pecador, tanto ímpio para vocês orarem? Vocês vêm orar por mim? Ele disse: não, estamos orando para que o Espírito Santo de Deus encha o Senhor e o Senhor mude a história da igreja. Ele ficou relutando com aquilo e ele foi para casa. O Espírito Santo de Deus começou a mexer na cabeça dele. Sabe o que Moody fazia? Moody andava nas ruas de Chicago igual um louco. O povo dizia: lá vai o louco Moody.
E ele, desesperado, ele dizia: Senhor, me enche do seu Espírito Santo, me enche do seu Espírito Santo. E um dia ele estava indo na rua conversando com Deus. O Espírito Santo de Deus veio nele na rua, irmãos, na rua. Ele correu para a casa de um amigo, ele disse assim: mude o que você precisa. Ele disse: eu quero um quarto para mim me trancar. E ele se trancou de manhã e saiu de lá à noite. E ele disse: era tão poderosa, irmão, a unção de Deus, que eu pedi que o Espírito Santo parasse, que senão eu iria morrer. E quando o Moody pregava, as pessoas se convertiam. Por que nós pregamos hoje e não acontece nada? Muito simples, muito óbvio. O Espírito Santo de Deus não está operando. Esqueça. Começo de mim. Eu tenho orado, eu tenho clamado a Deus. Me visita, Senhor. Visita alguém nesses dias. Evan Roberts, 1904, País de Gales sofreu um poderoso avivamento. País de Gales era dominado pelo futebol, pela prostituição, tudo isso. Esse menino estava num seminário na cidade vizinha. 22 anos esse menino tinha. Olha como era jovem. Por isso que eu disse que é bom que jovens estejam aqui. E ele sentiu um desejo forte de orar. E ele chegou para o pastor do seminário e disse: pastor, eu quero voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração na minha igreja com a mocidade. Mas eu estou em dúvida, será que é o diabo? Aí o pastor disse: meu filho, se é para orar, volta para casa e ora. Pode deixar aqui. O diabo não vai pedir para ninguém orar. Pode esquecer, é Deus. Volta. Chegou na reunião, na igreja dele, começou a reunião. Ele e 2 ou 3 jovens começaram a orar. Na segunda reunião a igreja lotou, a igreja orando. Reunião das 7, já ia para as 12, meia-noite, 1h, o povo orando. Era uma sede terrível. Só poderia ser uma coisa de Deus aquilo lá. Hoje fazemos uma reunião de meia hora, o povo já levanta, cansado. O povo orava 5 horas, a igreja inteira. Que poder, era Deus aquilo. Quando foi no sábado e no domingo, o comércio da cidade parou. Porque as pessoas iam para os bares, os caras começavam a beber assim, ó, nos bares. E Deus mexeu com a cidade, com o país inteiro. Os caras abandonavam, não conseguiam. Presos, tem um dado muito curioso sobre o País de Gales. Dizem que até as mulas pararam de trabalhar. Era uma cidade onde as minas de carvão eram muito utilizadas. E aquelas mulas que costumavam apanhar dos carrascos para carregar o carvão, elas não trabalhavam mais. Por quê? Porque os caras se converteram, tinha dó até de bater nas mulas. De tão poderoso foi o avivamento. Mas não se engane, não foi através de crentes sem compromisso, descompromissados. Agora, se vocês quiserem e preferirem, como eu disse, ficar com essas pequenas coisas, a escolha é de vocês. Vocês podem, Deus pode levantar homens aqui, novos Elias, novos David Burns, novos John Wesley. Deus pode, mas não é da forma que eu e você estamos vivendo. Só aquele que der totalmente a sua vida para Deus, que deixar tudo, prazer, deleites dessa terra, tudo, abandone seus projetos, viva os projetos de Deus, somente esses. Amém, irmãos? Entenderam? Os irmãos que vão cantar podem vir. E eu quero dizer para vocês, nós podemos mudar o curso da igreja. Nós podemos.